Atenção técnica e programadores da Rede Interlagos de televisão para o toque de 5 segundos. E agora mais um programa campeão de audiência. Olá, que bom estar com você novamente. Esse é o nosso programa Saúde do Profissional de Enfermagem. Essa é a nossa TV varzapaulista.com.br. Eu sou Zé Maria, que estou com você aqui todas as terças-feiras falando da saúde do profissional de enfermagem. Hoje vamos falar aí, dando continuidade ao assunto que começamos abordando no programa passado. Nós falamos sobre sindicalismo, sobre órgãos de classes. E hoje, dando continuidade, vamos falar aqui sobre os conselhos regionais, os órgãos fiscalizadores das profissões. Eu fico muito à vontade para falar aqui sobre alguns conselhos regionais. Eu vou falar especificamente sobre o Conselho Regional de Enfermagem e também sobre o Conselho de Radiologia, Técnico em Radiologia. Caso você ainda não saiba, os conselhos regionais são órgãos fiscalizadores que atuam no exercício, para que garantam o exercício da profissão para o profissional. Por isso que é recomendado, todos os profissionais que atuam devem estar linkados ao seu órgão de classe. Isso vale para todas as profissões, isso vale para o engenheiro, isso vale para o médico através do CRM, isso vale para os contadores, contabilistas, isso vale para os técnicos de radiologia, que é a minha profissão que eu atuo há muitos anos, e também para os profissionais da categoria de enfermagem. Eu fico muito à vontade para falar, porque eu estou nessa área desde 1978, 77, 78, portanto há mais de 30 anos. E a enfermagem é uma categoria maravilhosa que tinha, na minha época, 4 divisões. Você tinha o atendente de enfermagem, que era um profissional que atuava nos serviços básicos, cuidados primários, né? E depois você tinha o auxiliar de enfermagem, que tinha uma outra atribuição, o técnico de enfermagem, e o enfermeiro de nível superior, que via de regra é até hoje o responsável pela estrutura do atendimento de enfermagem em qualquer serviço de saúde, em especial dentro dos hospitais. O Conselho Regional visa fiscalizar o exercício da profissão para que não tenha profissionais que não são habilitados, profissionais que não estudaram, que não fizeram seus respectivos cursos. E como eu disse, há muitos anos atrás, quando a gente começou na categoria, entramos na profissão, já existia na enfermagem os 4 níveis: atendente, auxiliar, técnico de enfermagem e enfermeiro, que na época nós chamávamos de enfermeiro padrão e depois passou a ser chamado enfermeiro de nível superior, que, como disse, via de regra é o sustentáculo, é o responsável, é a frente do serviço de enfermagem. Todos os demais profissionais trabalham sob o seu comando. E aí você tem, aí depois com a evolução, o atendente de enfermagem, que era uma profissão que não existia, na época não exigia assim grandes formações. E eu me lembro muito bem que eu tinha 14 anos de idade quando eu fiz esse curso pelo Senac, lá no Paraná, na minha cidade de Maringá. 14 anos era a exigência, era a idade mínima, e a formação acadêmica, a formação escolar na época, hoje nem existe mais, mas naquela época era o grupo escolar, era da 1ª à 4ª série. Então, se você tinha concluído a 4ª série do grupo escolar, que depois você ia para o ginásio e depois colegial. Hoje ensino médio, ensino fundamental e ensino médio. As coisas mudaram um pouquinho. Mas eu me lembro muito bem que tanto o atendente de enfermagem tinha registro no Conselho de Enfermagem, que é o COREM, Conselho Regional de Enfermagem, ou COFEM, Conselho Federal de Enfermagem. E na época eu já tinha o registro no Conselho como atendente de enfermagem, depois estudei auxiliar de enfermagem, e aí, em vez de fazer técnico em enfermagem, eu optei por fazer técnico em radiologia médica, que era um curso diferenciado, com uma formação diferenciada, e isso foi em 1981, 82, e atuo, inclusive, até hoje como técnico em radiologia. Como a Maria sabe, eu trabalho na Universidade Federal de São Paulo, no Hospital São Paulo, aqui em São Paulo, na capital,
E lá eu sou radiologista, atuo lá como técnico em radiologia. Hoje, numa função mais específica, porque a radiologia evoluiu muito. Na minha época, a gente era operador de raio-x, depois passou a ser técnico de raio-x, e depois técnico em radiologia médica. Isso evoluiu, graças a Deus, assim, assustadoramente. Depois nós passamos a ter ultrassonografia, que na época não tinha, é muito novo. Tomografia computadorizada, que foi um grande salto da medicina no ramo de diagnóstico. E agora, mais recentemente, a ressonância nuclear magnética, que aliás nem utiliza de radiação X. É uma evolução maravilhosa, fantástica isso. E assim tem sido. Foi regulamentada a profissão do técnico em radiologia, no caso especificamente que eu estou tratando aqui. E aí se criou então o Conselho Regional, que é a nível por regiões. Cada estado tem um conselho regional que cuida do seu estado. E acima de tudo isso, conglomerando tudo isso, nós temos o Conselho Federal de Técnica em Radiologia, que fiscaliza os conselhos regionais. E os conselhos regionais fiscalizam os profissionais. Como disse, até muito pouco tempo atrás, de 20 anos para trás, não tinha nem inclusive exigência para que você fosse um operador de raio-x. Muitos aprenderam na prática e eram assim. Mas com o advento do registro da profissão, da categoria, então se formou os conselhos, e o conselho atua justamente fiscalizando para que o profissional seja formado. Hoje você não encontra um técnico em radiologia que não seja formado, que tenha formação básica e que se submeteu ao seu conselho, o seu órgão de classe, o seu conselho regional, que o habilitou ou credenciou a exercer a profissão. Na enfermagem não é diferente, mas como eu disse, aquele registro, aquela categoria atendente de enfermagem não existe mais há muitos anos. Foi uma evolução e o auxiliar de enfermagem passou então a cumprir aquelas funções. O técnico de enfermagem agregou algumas outras funções mais específicas, por exemplo, a aplicação de medicação, em especial intravenosa ou intramuscular, via de regra, é feito pelo técnico de enfermagem, que tem essa competência e essa outorga pelo seu conselho a fazer isso. E como disse, o conselho, o enfermeiro de nível superior, que, como disse, via de regra, ele é o responsável pela estrutura de enfermagem, e ele então cuida do andamento, começo, meio e fim da assistência de enfermagem. O que é muito interessante, que me chama a atenção, é que tanto o auxiliar quanto o técnico são carreiristas, são pessoas que às vezes entram na profissão e vai afora e até se aposentar. E o enfermeiro, ele já inclusive pela sua formação, ele já ao entrar no serviço para atuar profissionalmente e como já enfermeiro, aí a gente depara com enfermeiras muito jovens, 22, 21, 22, 23 anos, que entrou na profissão já chefiando um grupo de técnicos auxiliares que já estão ali há muitos anos, e aí está se criando um conflito, e é sobre isso que eu chamo a atenção, que é esse conflito entre o enfermeiro e o técnico auxiliar de enfermagem. Como disse, o técnico auxiliar são carreiristas, são pessoas que passam a vida toda na profissão. O enfermeiro, ele pode chegar, pode haver uma evolução do auxiliar para o técnico após estudar, fazer o seu curso, e depois o enfermeiro também fazendo a faculdade. Mas via de regra não é isso que acontece. Vem muitos profissionais que já entram na faculdade e já vêm para a enfermagem atuando inclusive como chefes, como líder de blocos, como responsável pelo grupo, que é o que está outorgado por isso. O conselho e a profissão em si já o coloca nessa posição. Mas você pega um profissional novo, recém-formado, e coloca para chefiar uma equipe que já vem trabalhando há muito tempo, então tem se criado alguns conflitos aí nesse entendimento, e é sobre isso que a gente chama atenção. Mas eu volto a falar com você daqui a pouquinho, vou para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho eu volto com vocês. Fica comigo.
Olá, eu sou Zé Maria, trabalho com perfumes. Hoje eu trago para você essências importadas da França, diretamente da empresa Mani, empresa que fabrica para as grandes grifes mundiais. A nossa empresa Amp-Essência traz para o Brasil a essência importada, invasa no Brasil, e nós, como distribuidores, estamos aqui fazendo essa divulgação para você. Temos uma linha fantástica de perfumes. Temos mais de 20 essências masculinas, mais de 20 essências femininas, grandes grifes mundiais. Eu tenho aqui em minha mão um folheto que traz para você todas as essências, todos os perfumes mundiais. Com detalhe, esses perfumes que você está vendo aqui, eles estão numa embalagem padronizada, por isso o custo está muito barato. Você vai poder pagar por um perfume importado o preço de perfume nacional, onde eu tenho aqui todas as fragrâncias para lhe apresentar. São 20 fragrâncias femininas, 20 fragrâncias masculinas, todas as grifes mundiais eu tenho aqui, com detalhe, com preço de perfume nacional. Fica comigo, assista esse vídeo que eu vou lhe apresentar agora e daqui a pouquinho eu volto a falar com você. Voltamos. Esse é o programa A Saúde do Profissional de Enfermagem, que vai ao ar todas as terças-feiras, ao vivo com você, e depois o programa fica reprisando durante a semana, até a próxima semana, quando a gente volta aqui novamente. Então você tem a oportunidade de assistir esse programa novamente, ou de indicar para um amigo, ou para uma amiga, ou um companheiro ou companheira, para assistir no momento e no tempo que ela estiver disponível. Entra aí no nosso portal tvarzapaulista.com.br, vai lá em programas exibidos e você vai poder nos assistir novamente e inclusive avaliar o nosso programa, escrever para a gente, mandar sugestões para que a gente possa estar melhorando a qualidade do nosso programa, que é um programa de utilidade pública que vem trazer informações para você que é profissional da enfermagem como um todo, profissional da saúde também, e para toda a população usuária do serviço de saúde. Hoje estou falando com você aqui sobre órgãos de classes, órgãos regulamentadores, conselhos regionais, conselhos federais. Falei do Conselho de Enfermagem, falei do Conselho de Técnica e Radiologia. E todas as profissões têm os seus conselhos, como disse, regional a nível de estado e federal, que congrega todos os conselhos. Lembrando que o conselho é um órgão fiscalizador, que fiscaliza o exercício da profissão, para saber se você de fato está habilitado, se você estudou, se preparou para exercer a sua função, ou se, como a gente tem percebido aí, em especial na área de medicina e na área do direito, quantas pessoas se intitulam profissional formado quando de fato e verdadeiramente não o são. São os falsos médicos, os falsos advogados, isso tem em todas as profissões. Por isso que eu recomendo a você, se você é um estudante em qualquer profissão, procure conhecer o seu órgão fiscalizador, seu órgão de classe, vai buscar informações. Ali você paga para que eles te fiscalizam. Isso é maravilhoso porque garante para você a sua atuação como profissional. Se você não estiver regularizado, regulamentado no seu órgão de classe, você não pode nem exercer a sua profissão, ainda que você seja formado. A condição para que você exerça a profissão é que você tenha a credencial do seu conselho, o seu órgão de classe, que garante que você pode atuar. E para isso, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira, você tem que pagar. Você paga para exercer a sua profissão. Às vezes isso cria um certo conflito, porque você fala, poxa vida, por que eu tenho que pagar para que me fiscalizem? Lê do engano, você não está pagando para te fiscalizar, você está pagando para que aquele órgão tenha estrutura, sustentabilidade para fiscalizar o exercício da profissão e não permitir que pessoas adentrem a profissão sem ser profissional. Isso está te garantindo o seu direito de atuar, de trabalhar dignamente. É muito importante. Aliás, você nem pode exercer a profissão, embora você seja formado, se você não tiver a sua credencial, a sua carteirinha do conselho, que te permite exercer a profissão. Então, sobre isso não tem muito o que falar, mas você deve ficar atento, porque muitas vezes você tem colegas, amigos, que está atuando de uma forma ilegal, né? Detalhe, essa autorização, ela se renova anualmente. Então, isso quer dizer
que a cada ano você tem que ir até o seu órgão de classe e renovar a sua credencial. Porque nesse meio de tempo, entre você ingressar na profissão com a autorização, com a outorga do seu conselho regional, pode ter acontecido alguma coisa, pode ter tido um problema na escola onde você se formou, porque infelizmente em tudo tem empresas sérias e empresas não sérias. Existe muitas, hoje nem tanto, mas existia muitas empresas, muitas escolas, verdadeiras fábricas de diplomas, que através, sei lá, de uma forma ou de outra, muitas pessoas obteve o seu diploma, se registrou preliminarmente no seu órgão de classe, teve uma autorização provisória, porque os conselhos sempre, via de regra, dão uma autorização provisória para você exercer a profissão. E aí vai se levantar, vai checar todas as informações, e aí sim, depois de um certo período, é que vai te dar uma carteirinha permanente para você continuar na sua profissão. Nesse meio de tempo, entre você ingressar na profissão, onde você deu entrada na sua documentação, isso não quer dizer que você está legalmente constituído. Como disse, existem várias escolas, existiam no passado muito mais, verdadeiras fábricas de diplomas, onde pessoas que sequer sabiam assinar o nome, tinha lá um diploma, como se tivesse estudado naquela escola, se formado e entrou na profissão. Mas com essa modernidade, com essa questão da internet, com essa questão dos meios sociais, ficou muito mais fácil controlar tudo isso. Hoje, quando você chega, por exemplo, no hospital e você vai se submeter a um tratamento ou um atendimento, você pode ter absoluta certeza que ali dificilmente você vai encontrar um não profissional, um profissional não habilitado, porque hoje as regras são muito claras, as informações chegam muito rápidas, dificilmente se consegue se enganar por muito tempo. Mas, como eu disse para vocês, eu estou nessa trajetória há mais de 30 anos. Como eu disse para vocês, eu estudei administração hospitalar, eu atuei como administrador, eu vi muitos casos assim. Por isso eu digo para você, ainda existe, embora menos hoje, claro. Mas fique atento. Se você paga, se você contribui, você tem direitos. Exerça o seu direito. Se você perceber no seu meio, em especial você que é enfermeiro, enfermeira, você que é técnico ou técnica em enfermagem ou auxiliar em enfermagem ou qualquer outra profissão, se você perceber entre os seus colegas de trabalho qualquer coisa que destone do normal, você tem um órgão fiscalizador, que é o seu conselho regional, que tem a obrigação de verificar e cuidar disso, para que você tenha a garantia de exercer o seu trabalho com lisura. Se você é habilitado, trabalha e contribui, você tem direito, e eu digo para você, não abra mão desse direito. Fiscalize, porque a fiscalização ela está em loco, onde você está. Muitas vezes o órgão de classe não consegue chegar, porque a demanda é muito grande, o número de profissionais atuando na fiscalização é muito pequeno, até pela estrutura financeira, que isso custa muito caro. A primeira fiscalização, a responsabilidade é de você profissional, é de você que está atuante no dia a dia. Se você perceber qualquer coisa que destone do normal, comunique ao seu órgão de classe. Você está fazendo um favor para você mesmo, você não está dedurando ninguém, você não está maltratando, você não está sendo perverso com ninguém, você está agindo com lisura, com honestidade. E nós que somos profissionais da saúde, nós sabemos o quanto é difícil para aquela família ou para aquele paciente que nos procura, naquele momento tão debilitado, deparar com um profissional que não é profissional. Nós sabemos, nós já vivenciamos muito isso. Então cabe a nós garantirmos uma qualidade do atendimento do nosso trabalho, porque nós somos preparados para isso. Nós estudamos, nós nos capacitamos, nos submetemos a uma série de normas e regras para sermos o que somos hoje, profissionais da área de saúde. Em especial você, profissional da enfermagem, com quem eu tenho o imenso prazer de falar por esse Brasil afora.
procure sempre o seu órgão de classe. Procure saber quem são os seus representantes, porque via de regra são eleitos para estar lá. Procure saber da vida pregressa dessas pessoas, para ver se eles têm dignidade, se tem moral para te representar. Porque eles são pagos para estar lá, viu? Não são voluntários, não. Eles são remunerados, são pagos para exercer, para cuidar da profissão a qual você é contribuinte. Então, se você contribui, você tem direitos. E eu digo para você, faça valer o seu direito. Não abra mão disso. Porque a população, o teu paciente, precisa de você. Precisa de você íntegro, de você profissional, de você colaborador, receptador. Você que recebe, que recepciona o paciente, que dá todo o atendimento. Ele está esperando que ali tem uma pessoa profissional responsável para lhe atender. E você é isso. Eu sou isso. Nós somos isso. Por isso eu digo para você, ajude a fiscalizar o exercício da sua profissão. Daqui a pouquinho eu volto com você. Fica comigo. Voltamos. Que prazer estar com você novamente. Hoje estamos tratando aqui de órgãos regulamentadores, conselhos regionais das profissões. Falamos de sindicalismo. Quero voltar um pouquinho nessa questão de sindicalismo, de sindicato. Existem algumas pechas, algumas manchas no meio sindical. Mas eu digo para você, companheiro, companheira, você em especial que é da área de saúde, se você ainda não é sindicalizado, procure se associar, sindicalize-se, fortaleça o seu órgão de classe, mas participe também. A sua presença em assembleias, a sua presença nas discussões que diz respeito à tua profissão é muito importante, porque os dirigentes não conseguem fazer nada sem o apoio da sua base. Muitas vezes as bases são alheias aos acontecimentos. E eu chamo a atenção aqui. E eu digo para você que ainda não é sindicalizado. Você não tem ideia do mal que você está fazendo para a sua profissão. Porque tem lá alguns que são sindicalizados e alguns outros que dirigem todos nós. Quando você não participa, você está outorgando, permitindo que quem está dirigindo tome decisões em seu nome. Isso é muito grave, porque infelizmente, como tanto no sindicalismo quanto na política como um todo, você tem boas pessoas e pessoas não tão boas, que estão lá para te representar. Se você não se faz presente, você está deixando a faca e o queijo na mão das pessoas comerem em seu nome. Por isso eu digo para você, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira, procure o seu órgão de classe, se sindicalize-se e faça parte desse contexto, porque unidos sempre seremos fortes. Isso, como sempre vem dizendo, é um jargão popular que já está até desgastado. Todos nós sabemos. Quando eu era garoto, criança, já ouvia isso. Você pega um graveto e quebra, ele quebra com facilidade. Mas se você pega 2, 3, 5, um fecho de graveto, já é mais difícil de quebrar. Isso eu estou traduzindo para você na prática o que é ser unidos, seremos fortes. Ainda que você não tenha o dom da palavra ou da fala, isso não importa. A sua presença faz toda a diferença em qualquer movimento, em especial nas assembleias da categoria da qual você faz parte. Ainda que seja para não falar nada, é importante você se fazer presente, porque a sua presença dá força para o seu dirigente, que está trabalhando em seu nome, muitas vezes abrindo mão da sua família, do seu lazer, do seu momento de folga, do seu momento de descontração, para lutar pela classe, pela categoria a qual está defendendo. Eu sou sindicalista e estou já muitos anos nesse meio,
100% voluntário, nunca recebi um tostão, um centavo para ser representante e para exercer as minhas funções de dirigente sindical. Isso não é prática, isso não é regra, isso é exceção. Mas eu falo em nome da exceção. O que eu tenho me é suficiente. Eu não preciso ser remunerado para prestar um serviço voluntário. O nome já diz, trabalho voluntário. Todos os cargos em direções são de relevâncias. É que, infelizmente, companheiro e companheira, isso na prática nem sempre acontece. Mas, como disse, somos exceção à regra. Nós somos 100% voluntário e trabalhamos para o seu bem, porque trabalhando para você, eu estou trabalhando para mim também. Estou garantindo os meus direitos, estou garantindo a continuidade da minha profissão, do meu trabalho. E eu faço isso para mim e para você, com muita lisura, com muita transparência, e aí me sinto na condição de te convidar. Se você não é sindicalizado no seu órgão de classe ou na sua profissão, procure-se, vai sindicalizar. Procure fazer parte, procure reforçar esse contexto, porque, como sempre disse, empregado e patrão nunca se misturam, são antagônicos. Todas as conquistas são frutos de lutas, grandes lutas. Só que às vezes você está aí na sua comunidade, está cômodo aí para você, mas o seu representante está lá se ferrando lá para garantir os seus direitos. Claro que é o direito dele também, mas via de regra é de todo mundo. Então nada mais justo que todos colaborarem, todos participarem para que as coisas andam de uma forma menos pesada, menos sobrecarregada. A sua presença nas assembleias já é suficiente. Você estando na assembleia, você está dando força para o seu representante. Mas mais que isso ainda, procure saber quem é o seu representante. Se de fato está representando você ou está representando uma minoria que faz parte da panelinha que come na mão do patrão. Isso tem muito no meio sindical. Isso tem muito. E nós precisamos banir isso. Porque são essas minorias, essas laranjas podres que nos colocam em vulnerabilidade. O dirigente sindical que se vende não vale sequer o que recebe. Não vale o que recebe. E quem se vende por 1 ou por 1 milhão, por pequenas benécias, por um momento, uma posição qualquer dentro da sua profissão, ou para colocar um parente ou um amigo seu lá na empresa, ele já se vendeu, meu amigo, minha amiga, e aí não tem mais volta. Eu conheço dirigentes que têm a família inteira trabalhando para o patrão e ele representando os trabalhadores. Será que representa? Merece credibilidade? Merece confiança? Eu sou funcionário público da Universidade Federal de São Paulo, trabalho no Hospital São Paulo, onde é uma entidade mista. Nós temos os servidores estatutários, que somos nós, e temos lá os seletistas, que são contratados via CLT. Muitos dirigentes sindicais que diz representar, tem a família toda trabalhando lá dentro. Você acha que esse cara tem moral para ir falar em seu nome lá para a direção? Claro que não, companheiro. Claro que não, companheiro. Mas ele se faz passar por representante. E muitas vezes você acredita, porque é um tapinha nas costas aqui, é um beijinho ali, é um abraço aqui. Isso vai se levando. Por isso que eu digo para você, vai procurar saber a vida pregressa da pessoa. Vê o que está por trás de toda essa fachada. Vê o que está além da parede. Vê se quem está te representando está dignamente te representando. O mandato passa, a instituição fica. Só que enquanto a pessoa fica ali no mandato, ela se locopleta daquilo. Ela tira proveito próprio daquilo. E nós somos radicalmente contra isso. Trabalhamos para todos e não apenas para uma minoria. Se você que está me ouvindo agora e é do meu sindicato e é oposição a mim, eu te respeito. Ainda que você não votou para mim, mas eu te represento hoje com a mesma dignidade que eu represento os meus eleitores. Porque eu não me vendo, companheiro, eu não me vendo, companheira. Estou aqui para lhe servir. Eu dou o meu melhor para que você tenha o seu melhor. Porque o seu melhor é o melhor de todos, é o melhor de todos nós. Hoje eu fico por aqui. Foi um prazer enorme estar com vocês. Reveja esse programa fica hospedado. Entra lá em tvarziapaulista.com.br.
vai em programas exibidos e você vai me assistir novamente. Foi um prazer enorme estar com você e até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Olá, eu sou Zé Maria, trabalho com perfumes. Hoje eu trago para você essências importadas da França, diretamente da empresa Mani, empresa que fabrica para as grandes grifes mundiais. A nossa empresa Amp-Essência traz para o Brasil a essência importada, invasa no Brasil, e nós, como distribuidores, estamos aqui fazendo essa divulgação para você. Temos uma linha fantástica de perfumes. Temos mais de 20 essências masculinas, mais de 20 essências femininas, grandes grifes mundiais. Eu tenho aqui em minha mão um folheto que traz para você todas as essências, todos os perfumes mundiais. Com detalhe, esses perfumes que você está vendo aqui, eles estão numa embalagem padronizada, por isso o custo está muito barato. Você vai poder pagar por um perfume importado o preço de perfume nacional, onde eu tenho aqui todas as fragrâncias para lhe apresentar. São 20 fragrâncias femininas, 20 fragrâncias masculinas, todas as grifes mundiais eu tenho aqui, com detalhe, com preço de perfume nacional.